amiguinhos e amiguinhas, um programa um pouco mais leve. Leve, light. Eu gosto, Sammy Boy, de programas assim, menos densos às vezes. Sim, tem o que não quer dizer que não tenha um conteúdo robusto bastante. E nem que seja irrelevante. De forma alguma, ao contrário. É, o que falaremos hoje. Sabe o que é isso? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Sammy. Tá ligeiro. Tô esperto. Começando mais o Cafeína de hoje. Aliás, há poucos passos, há poucos dias, há poucos momentos de encerrar o ano. Já tô vendo final do ano, tô falando, não sei se eu tô me antecipando, mas tá ali, né? Não, e nesse ritmo, já tá. Já colocou árvore de Natal na sua mansão? Não, ainda não. No seu palácio? Não, mas vou colocar. E você? Já, a árvore já está montada. Já tem árvore? Já tem árvore de Natal e os pinheiros da frente já estão devidamente iluminados com aquelas lampadinhas que não duram mais do que um Natal. Mas vamos falar a respeito de um assunto que vem ganhando volume de buscas no Google. É? Qual é esse assunto? Férias! Estamos falando de férias. Las Vegas! E os países, né, pelo menos para quem tem essa possibilidade financeira, estão reabrindo suas fronteiras após aí um bom tempo. Então, os brasileiros estão voltando a serem aceitos em vários destinos, né? E, certo, obviamente, tem uma demanda reprimida. A pandemia foi um transtorno para o setor de turismo, né? Aeroportos parados, aviões estacionados, hotéis e outros lugares turísticos vazios. Agora, com a reabertura e mesmo o turismo interno nos países, o mundo de possibilidades se reabre, né? E aí vai lembrar que cada país tem a sua exigência. Muito bem. E uma coisa que, para quem está olhando viagem, vale notar e que ficou tudo muito caro. Primeiro, tá caro. Você tem uma alta demanda. E segundo, Nossa, como é que tá porque caro? o nosso pobrezito real não está valendo muito na praça. Só ficou barato a Argentina. Eu fui para Buenos Aires não faz tanto tempo e lá sim estava barato para nós. Para eles, o país, uma desgraça, né? Sim. Porque tem duas cotações de dólar muito diferentes e as duas praticadas, uma oficial e outra que eles chamam de blue, que é o dólar paralelo, digamos assim. Porque o oficial não tem para comprar, né? Mas tem na hora que você faz a compra no cartão vender de crédito, na hora que você faz as cotações assim. Você reserva o hotel, paga no cartão, é oficial. Mas aí é pior pra você. É pior pra você. Porque, exatamente, ou seja, você só consegue o oficial quando é pra fazer. Aí o negócio é viajar com papel de dólar. E era assim, mais ou menos, um dólar 100 pesos. No oficial. No oficial. $1 no blue... 200. 195, 200. E o que se compra com 200 pesos na Argentina? 200 pesos, você consegue fazer uma corrida de táxi de mais ou menos 4 minutos. É pouco. 200 pesos, mas não, 200 pesos não é nada. Mas R$5 também. Sim, não, 200 pesos. Um almoço custa quanto? Um almoço, olha, vamos falar aí uns 2 mil pesos. Começou 2 mil pesos. Comer bem. Um belo prato, uma entrada. $10, R$50. Aqui então, em São Paulo, $50. Não, um belo. Assim, roupa é barato. Fui num baita restaurante e gastei 6 mil pesos em 3 pessoas. Um belo restaurante. Num restaurante equivalente aqui, sairia quanto? Uns R$700. Não, então tá muito barato. Tá barato. Comprei uma jaqueta de... Agora eu não tô, mas comprei uma jaqueta de couro por 10 mil pesos. Couro. 10 mil pesos. A conta que eles faziam pra real era dividido por 30, mais ou menos. Entendi. Então, 10 mil dá uns R$300. Barato também. Mais ou menos. Aqui é dois contos, enfim, sei lá. Depois falaremos mais de Argentina. Exato. Mas é o seguinte, os preços das passagens aéreas dispararam mais de 50% em um ano. O aumento da hospedagem teve uma alta menor. Né? Até 3%, nada. Ficou estável, é 3%. Né? Mas, para alugar um veículo hoje, paga-se em média 26% a mais do que um ano atrás. 26%? O mesmo acontece com a alimentação fora de casa, uma alta de 7%. Não é tanto, mas é 7%. Né? Transporte por aplicativo, também caro, como pacotes turísticos, também subiram. Aí 14%. Então, a gente tá falando de uma alta que vai de 3%, que é altinha, altas... Sim. Bem mais acentuadas, como a gente notou aí. A questão é que tivemos uma inflação alta, né? A gente fala aí de 10% aproximadamente nos últimos 12 meses, somado a um prejuízo gigante que a empresa, ou melhor, as empresas de turismo sofreram desde o início da pandemia. E aí eu tô falando de aéreas, hotéis, pousadas, resorts,
empresas de passeios turísticos, restaurantes, e aí eles estão tentando recompor a vida, né? Recompor, voltar aos trilhos. Estão conseguindo ou não? Então, Na estão tentativa conseguindo. aí. Não, tem demanda, tem demanda. Agora, é claro que a gente fala de viagem internacional, você está falando de um público que é muito menos sensível a preço. Muitos perderam emprego e aí não estão nem tendo o que pôr na mesa, não vão também, né, viajar. Bom, é claro que os custos também estão mais altos para essas empresas, né, que acabam repassando essa alta para o consumidor. O preço do querosene, por exemplo, usado no abastecimento dos aviões, subiu mais de 90% no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso sem contar o dólar. Obviamente, quem opta por viajar pelo Brasil também paga caro, mas acaba sendo em reais. E para a Bahia, por exemplo, pode ter o mesmo custo que conhecer algum outro país, né? Se a gente falar só da passagem. Dito isso, trouxemos aqui uma média de quanto se gasta em uma viagem para os 5 destinos mais procurados por brasileiros no mundo. Quais são? São eles. Todos você já conhece. Orlando, certo. London, Paris, Montevidéu, eu não conheço esse. Montevidéu? Eu acho que eu fui quando criança, mas não considero que eu conheça. Eu não conheço. E Buenos Aires. Buenos Aires, sim, conheço. E aí foi levado em consideração os custos com acomodação, um número pré-determinado de atrações, transporte e alimentação. Mas não foi levado em conta a passagem aérea. Segundo a estimativa da plataforma, viajar para a Disney fica mais caro do que os outros 4 destinos levantados. Isso porque o preço dos ingressos para entrada nos parques encarece bem. Claro. Gasta-se em média R$600 por dia por pessoa. Então, Sammy Boy... Isso só o ingresso do parque. Pois é. Agora, quando a gente leva em consideração a soma de todos os custos, com exceção da passagem aérea, a média diária por pessoa é de R$800. Londres e Paris ficam quase empatados, né? Então a segunda e terceira posição para eles. O custo médio para cada uma destas cidades é de R$570 por dia. Montevidéu, bem mais barato, R$320. E Buenos Aires, R$200 por pessoa. Nenhum desses casos estamos incluindo passagem aérea. Agora, fica difícil acrescentar nessa média levantada qual vai ser o custo fechado da passagem. Sim. Porque depende muito da companhia aérea, do dia escolhido, para ida, para volta, classe o horário, a classe. Se o voo é direto, quando você faz a aquisição da passagem também, porque quanto mais próximo estiver a viagem, mais caro fica. E aí a gente se lasca, porque a nossa vida é muito imprevisível, né, Dani? Então a gente não consegue se programar muito. Normalmente tem um feriado e fala, partiu. Agora, surgiu uma janela de oportunidade. Aí quando você fala partiu, todo mundo já tinha partido antes com o plano. Aí então, não dava mais. Eles partem seu orçamento no meio. Mas supondo que para o cálculo das passagens aéreas, a data de embarque seria dezembro deste ano, o que também fica mais caro, ir à Disney com todos os custos não sai menos de R$10 mil por pessoa em um pacote de 7 dias. Já no caso de Paris e Londres, gasta-se R$8.500, incluindo passagem também essa estadia de 7 dias. A questão que fica, Sammy Boy, é como se preparar para incluir esse gasto, que não deixa de ser um investimento nas finanças. Bom, não, é investimento na vida. Na vida. Não. Financeiro é um investimento que vai dar retorno. O retorno não você vai ter financeiro nenhum. Não. Isso é um gasto. Não adianta Vamos dar nomes aos bois. Não adianta vir falar, não, eu comprei esse celular de 15 mil. Eufemismo. Não, você não vai ganhar mais dinheiro porque você foi pra Disney. Quer deixar leve você pode ficar mais feliz. Não. A vida é. Assuma o seu BO. A lei do cartão de crédito. Aqui se faz, aqui se paga. Agora, é uma despesa que eu gosto de fazer. Sim. Você faz escolhas na vida. Por exemplo, você vai num restaurante, você pede um prato. Você não vai num restaurante achando que você vai pra lá pra economizar dinheiro. Difícil. Você vai lá sabendo que se você fizesse na sua casa, provavelmente sairia mais barato. Sim. Mas você tem o prazer. Então não é assim que é inútil viajar, pelo contrário. Mas saiba que é uma escolha. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de comprar roupa, tem gente que gosta de comprar carros, tem gente... E aí são escolhas. Não se pode ter tudo na vida. Então... Mas e aí, né? Será que você guardou o dinheiro? O que faz? Parcela? Paga no cartão? Qual que é a estratégia financeira? Qual que é? Não sei. O ideal é você primeiro juntar dinheiro para depois gastar. Eu faço isso. Sim. Então a viagem vai custar
sei lá, vou pagar eu e mais uma pessoa. Então, eu que vou pagar. Suponha que eu estou convidando, é meu filho, não sei o que lá. 20 mil reais. Certo. Eu prefiro primeiro ganhar os 20 mil reais e aí eu falo, vintão vai virar viagem. Vai virar pó. Vai virar memórias. Eu vou transformar 20 mil em memórias para a minha vida. Em posts do Instagram. Exatamente. Tá. Que valem mais do que dinheiro, em muitos casos. E aí, o que acontece? Eu faço a média, então já deixo pago isso, aí eu chego lá, eu vou ter, sei lá, $200 por dia para gastar. Tá. Então eu vou controlando isso. O que é não indicado, e às vezes acontece, é o cara que não tem o dinheiro e se endivida. Aí ele vai pagando. A gente sempre fala aqui em investimento de longo prazo, né? Mas a curto é bem mais difícil a gente falar. Se você tem um perfil mais conservador e prefere a renda fixa, uma boa pedida seria usar o investimento em títulos do Tesouro que pagam IPCA, que é o índice que mede a inflação, mais um prêmio. De preferência, um vencimento próximo da data da viagem. Sim. Aí você tem a correção da inflação, mas aí tem que casar certinho. E às vezes você não tem esse título de tão curto prazo. E a inflação, por exemplo, se for uma viagem no exterior, a referência é o dólar. Sim. E aí, às vezes, faz mais sentido você ir para o fundo cambial. Exato. Vamos falar de uma viagem no Brasil, então. Nas terras brasileiras. Em português, né? O título mais curto disponível nessa modalidade é o IPCA mais 2026. E dificilmente você vai ter um planejamento a tão longo prazo. Sim, ele está remunerando o IPCA mais 5% e uns quebradinhos. Sim. Então, eu acho que assim, se a sua viagem for distante e você quiser fazer já uma economia pensando nela e tiver todo esse tempo, aí beleza. Normalmente não é o que acontece. E aí, o que fazer, então? Outras alternativas. Na prática, quando você está olhando 2, 3 meses, você vai mais para não perder dinheiro. Se é viagem no Brasil, você põe lá num CDB. Hoje tem CDB com liquidez diária, pagando 200% do CDI. Então, a gente pode isso. Selic está subindo, né? Depende de quanto você entrar, vai estar uma ou outra. E é o que dá para fazer. Certo. Agora, eu acho que a melhor dica é não deixa o dinheiro parado. Se for viagem no exterior, se atrele ao dólar. Se for aqui, deixa no CDB. Porque não adianta você pôr em bolsa, porque aí se subir você vai ficar muito feliz. Mas se a bolsa cair, você não vai fazer a viagem, é uma frustração. Mas aí você levantou essa questão. Moeda estrangeira, dólar. Sami quer ir para a Disney e está com receio da cotação do dólar no futuro. Sim. Aí o que você faz? Investir em fundo cambial é uma alternativa? Comprar dólar aos poucos também é, fundo cambial ou até, se for longo prazo, você não precisa ficar num negócio que vai dar só o dólar, pode dar dólar mais juros. Mas qual que é a lógica? Qual é? Então vamos supor, a gente sabe que o dólar está acima disso, mas o dólar está 5. Aí eu falo assim, eu tenho medo, porque se eu tenho, por exemplo, 5 mil reais, eu compro $1.000, mas se o dólar subir, comprar quase nada, vai furar a minha viagem. Certo. Então você compra o fundo cambial. Se o dólar sobe, você ganha no fundo, mas esse ganho vai ser usado para pagar as coisas que ficaram mais caras. Se o dólar cai, você vai perder no fundo. Vamos supor que o dólar vai para 4. Você vai perder no fundo. Mas, por outro lado, as coisas também vão ficar mais baratas. Então, você está fazendo um hedge, uma proteção. Proteção. Mas tem que ficar ligado em fundo cambial, que as taxas, às vezes, são muito altas. Então, tem taxa de administração, tem imposto de renda, né? E dependendo do prazo, até IOF. Agora, você também pode ir para o mercado de mini dólar. Mini dólar é mais arriscado, qualquer dia a gente faz um programa disso, em que você consegue aí se atrelar. Então, disso. Nada impede também você comprar dólares aos poucos. Vou viajar daqui um mês. Compra um pouco, guarda e é isso. Até porque tem uma questão de IOF, né? Quando você leva dólar papel, é mais barato do que o cartão pré-pago, que é mais barato do que o cartão de crédito. Eu não estou falando da cotação do dólar em si, eu estou falando do IOF. Até o cartão pré-pago tende a ser mais barato, porque você não tem o custo lá da casa de câmbio, levar ou não. Mas, de qualquer forma, no todo, acaba compensando levar dólar papel, ainda que seja muito mais inseguro do que um cartão, que tem lá sua segurança em senha e outros detalhes. Se não for liquidez diária,
que também é a minha preferência, pega algum ativo que seja muito líquido. Então, por exemplo, você vai ver lá no fundo ou no CDB o resgate. Aí vai estar lá, D+1. É o quê? É um dia após você pedir o resgate. D+3, D+30. Agora não pega um negócio que vai deixar seu dinheiro parado por meses, anos, principalmente se for um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento ou que você pretende usar na sua viagem. Eu, o que faço? Assim como o Sammy Boy, deixo o dinheiro aplicado em um ativo pós-fixado e de liquidez imediata, né? Tesouro Selic ou coisa parecida, é o que eu faço. Eu costumo também ou comprar dólares aos poucos, fazer uma média, ou também algo de liquidez diária. Não é um investimento para... Você tem que ter em mente que não é um investimento para você ganhar dinheiro, e sim, a função é você garantir a viagem. Exatamente. E tem a forma mais antiga de ir comprando dólares aos poucos, que você já disse. Que eu não acho ruim, principalmente se você tem essa questão do IRF. Porque é difícil acertar o time, né? Muitas pessoas perguntam isso, preciso comprar 10 mil dólares. O que eu faço? 10 mil reais em dólares. Quando eu compro, agora é um bom momento? Putz, não vai ser possível acertar no alvo, assim, o melhor momento. Esquece. Então, separa a sua compra aí ao longo de algumas semanas e você não vai ter nem a melhor cotação, nem a pior cotação, mas vai ser uma cotação adequada para semanas em que você andou comprando. Ao longo do tempo, você vai ter ali uma cotação média. A gente não quer ganhar dinheiro nessa cotação assim loucamente, porque isso só os profissionais, e olhe lá, conseguem fazer. É super difícil, tá? Então, como consumidor, como turista, compra aos pouquinhos, sobra um pouquinho de dólar, guarda, eventualmente como estratégia de patrimônio, se quiser deixar parte do seu patrimônio dolarizado ou correndo risco cambial para seguir a cotação de outra moeda, pode ser interessante também. Você vai para a Europa, às vezes tem fundo que sai por aí vai. Exato. Mas é o que dá para fazer. É isso. Giro de notícias. A Bolsa de Valores das Favelas começou a funcionar com o IPO de duas empresas. A plataforma Favela Brasil Express e o G10 Bank Participações são as primeiras empresas a serem abertas a investidores neste formato. Outros 16 empreendimentos estão prontos para lançamentos de ofertas públicas, com investimento inicial de R$10. A negociação é regulada pela CVM. As gigantes Petrobras e Vale serão as duas maiores distribuidoras de dividendos no Brasil neste ano. Segundo a Economática, os pagamentos somam mais de 136 bilhões de reais e devem ser distribuídos a mais de 1 milhão de acionistas, sendo 850 mil da estatal e quase 300 mil da mineradora. E por falar em Petrobras, a estatal arrematou em leilão uma área portuária em Santos por 558,2 milhões de reais. Atualmente, a Transpetro, empresa do grupo Petrobras, já opera a área. O arrendamento tem prazo de 25 anos, com possibilidade de prorrogação. Notícias giradas, meu caro Doni, malas prontas para partirmos para outro dia, uma jornada aqui no Invest News. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente, dá aquela força, nós agradecemos muito. Boa viagem pelos conteúdos de finanças e até amanhã ou ao longo da programação. Tchau, tchau. Tchau.